Olá a todos! Essa é uma videoaula das disciplinas Estudos Avançados em Odontopediatria e Pesquisa em Odontopediatria, cujo tema consiste em Pais na consulta odontológica interferem no comportamento dos filhos? Abordaremos então os principais comportamentos da criança, a influência dos estilos parentais, manejos comportamentais e as principais mudanças atuais. Meu nome é Jonathan, nosso grupo é composto por mim, Caio, Juliana e Maísa. Somos pós-graduandos em odontopediatria da Universidade Federal de Minas Gerais. Nossas tutoras são as professoras doutoras do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente, Joana Ramos Jorge e Raquel Vieira Andrade. Os comportamentos das crianças no consultório podem ser cooperativos, potencialmente cooperativos, ou também tem aquelas crianças que têm falta da capacidade de cooperar. Esse fator ele pode ser influenciado por diversas variáveis, sendo uma delas a idade e o nível de desenvolvimento do bebê ou da criança. Os primeiros comportamentos no consultório odontológico são geralmente de ansiedade e medo. As crianças acreditam que coisas terríveis irão acontecer no atendimento, uma sensação de perda de controle. Normalmente, elas já sabem da existência de agulhas ou imaginam que ocorrerá sangramento e dor. Esse medo pode então ser classificado em objetivo e subjetivo. O medo objetivo está relacionado a um histórico traumático e o medo subjetivo está relacionado à imaginação. A ideia ou o pensamento da criança podem prejudicar a qualidade e a resolutividade dos atendimentos. Vamos observar então as características das crianças de acordo com cada faixa etária. Para isso, utilizaremos a teoria cognitivista de Jean Piaget, que dividiu as faixas etárias em 4, sendo elas: o primeiro, período sensório-motor, que abrange os bebês desde o nascimento até 2 anos de idade. O período pré-operatório, que são as crianças entre 2 e 6 anos de idade. O período das operações concretas, que será o último abordado por nós hoje, envolvendo as crianças nas idades de 6 a 12 anos. E, por fim, o período das operações formais. Esse não vai ser abordado por nós, uma vez que os pais aqui já não estão mais envolvidos da forma que a gente se propôs a estudar. Começando então com os bebês no período sensório-motor de 0 a 2 anos. Eles passam por várias mudanças em um curto período de tempo. Nessa faixa etária, rompem os primeiros dentes, eles começam a se alimentar de outras formas que não o aleitamento materno exclusivo, eles engatinham, andam, começam a desenvolver capacidade motora e de fala. Aqui ainda não são independentes e é extremamente importante a presença da mãe, do pai ou de um responsável durante a consulta. Vale ressaltar que o choro é esperado e também comum nessa faixa etária. Nessa fase do período pré-operatório, eles deixam de ser bebês e passam a ser considerados criança. Eles são mais egoístas, teimosos e imprevisíveis. Aos poucos vão atingindo o equilíbrio emocional e aguçando a imaginação, se tornam curiosas e querem entender o que está acontecendo. Passam a gostar de elogios e da comunicação, o que facilita a interação com o dentista e o entendimento do que ele está fazendo e falando. Começa a ser possível motivar e criar vínculo com o profissional. Nesse momento, pode ser que a criança se desconecte um pouco mais dos pais e consiga se conectar ao profissional, mas a separação com os pais, ou seja, os pais não estarem no mesmo ambiente da consulta, ainda pode causar ansiedade. A partir então dos 6 anos, a socialização se intensifica. Eles estão nesse momento sensíveis a críticas e elogios, o que vai ficando mais natural ao ficando mais velhos. Passa a ser uma fase de grande amadurecimento por volta dos 8 anos, mas ainda com certa dependência dos pais. A partir dos 9 anos, eles se tornam pré-adolescentes, são mais práticos e objetivos, tendendo a interagir mais, o que torna a consulta e o vínculo mais fáceis de serem conduzidos pelo profissional. Aos 12 anos, eles começam a desenvolver um desprezo pelos valores dos adultos, fechando aqui o nosso ciclo, uma vez que os pais não se fazem mais necessários na consulta por dependência dos filhos. Na visão deles, é até mesmo o oposto.
A partir dessa fase, é desenvolvido um autocontrole para que se consigam passar de maneira mais tranquila ao que precisa ser realizado na consulta, mesmo que haja algum desconforto. Além do autocontrole, eles confiam e também entendem melhor o profissional. Além da idade, os comportamentos não colaborativos como morder, bater, gritar, chorar, entre outros, podem ser amenizados ou piorados com a presença ou não dos pais dentro do consultório. Os pais, quando na função de cuidadores principais das crianças, exercem uma influência significante no desenvolvimento de sua personalidade, caráter e saúde emocional. O estilo parental é um determinante essencial no desenvolvimento da habilidade das crianças de lidar com diferentes tipos de situações, assim como as maneiras que ela utilizará para interagir com outros adultos. Este impacto pode ser transferido diretamente para a consulta odontológica e para a maneira que a criança encontrará para interagir com o cirurgião dentista. A literatura apresenta, basicamente, 3 tipos específicos de estilos parentais: autoritário, permissivo e democrático. Pais do estilo autoritário, cujas características principais são o excesso de limite e o pouco afeto, costumam impor regras e limites rígidos, buscando a obediência e o controle absoluto de seus filhos. A opinião das crianças é pouco levada em consideração e não costumam participar das opiniões familiares. Crianças criadas em lares autoritários costumam se apresentar de forma retraída e desconfiada, podendo levar a dificuldades na criação de laços com o cirurgião dentista. Pais permissivos, por sua vez, são caracterizados pela falta de limites e pelo excesso de afeto, e geralmente possuem pouco nível de exigência. Exigem pouco, ou nem exigem, limites para o comportamento de seus filhos e costumam oferecer recompensas em excesso. Podem ter dificuldades para dizer não e, além disso, as crianças criadas sobre esses lares possuem pouco senso de responsabilidade, trazendo dificuldades ao cirurgião dentista no momento em que o profissional procura enfatizar a importância do tratamento. Pais democráticos buscam o equilíbrio entre o limite e o afeto. Estes adultos garantem limites bem definidos, mas sem perder o afeto e a compaixão. Suas crianças têm voz, e essa voz ela é ouvida, criando pessoas capazes de se comunicar e participar das decisões dentro de casa. A comunicação é bidirecional, e dentro do consultório, essas crianças ouvem e respeitam o cirurgião dentista, participando ativamente do seu tratamento. A técnica da presença ou ausência dos pais dentro do consultório é uma técnica de manejo comportamental não medicamentosa bastante controversa na literatura. Historicamente, os dentistas desenvolveram o hábito de limitar a presença do pai no mesmo ambiente, de modo a evitar interferências no processo de criação de laços e relacionamentos entre o profissional e a criança. Todavia, cada vez mais, os pais estão fazendo questão de estarem juntos dos filhos no momento do atendimento, se sentindo incomodados caso estes estejam fora de vista. Com isso em mente, é importante ter uma boa comunicação com os pais, explicando de forma clara o diagnóstico, as opções de tratamento, os desfechos esperados e as diferentes técnicas de manejo comportamental que poderão ser utilizadas no decorrer do tratamento. Dessa forma, trabalha-se no desenvolvimento de um ambiente favorável, com pais relaxados conforme eles ficam cientes da condição dos seus filhos. Este ambiente, com pais relaxados, afeta positivamente as crianças, conforme elas relaxam da mesma maneira. Todavia, em alguns casos, os pais podem afetar negativamente o comportamento dos filhos. É o dentista quem deve decidir se o pai deve permanecer ou não dentro do consultório durante o tratamento, julgando se esta presença está afetando positiva ou negativamente o comportamento da criança. Dessa forma, caso necessário, o dentista pode pedir para que o pai se retire, caracterizando assim a técnica da presença ou ausência dos pais dentro do consultório.
Antes do início da consulta, os pais devem ser esclarecidos a respeito do funcionamento da técnica. Eles não podem interferir no procedimento após concordarem e consentirem com a explicação que foi dada previamente. E devem estar preparados para se retirar do consultório caso a criança não colabore. É muito importante que a criança também esteja ciente deste combinado, de forma a participar das decisões do tratamento. A criança deve entender a seriedade da situação caso os pais necessitem sair do consultório. O trato é simples. Caso a criança volte a se comportar de forma adequada, os pais terão a permissão de voltarem para junto delas. Mas, caso o mau comportamento volte a surgir, estes se retirarão novamente, sendo essa sequência repetida quantas vezes forem necessárias até que a criança esteja condicionada ao tratamento. É importante salientar que essa técnica é mais indicada, de modo geral, para crianças entre 3 e 4 anos de idade, que costumam responder de forma mais significativa à separação dos pais. Quando acima de 5 anos, geralmente não há grandes diferenças no comportamento, apesar da presença ou ausência dos pais. Nesses casos, a decisão de manter o pai dentro ou fora do consultório deve partir do dentista e do julgamento individual de cada caso. Para promover um atendimento de qualidade ao paciente, o odontopediatra pode utilizar as técnicas de manejo de comportamento que auxiliam no relacionamento entre profissional-paciente, baseado em confiança, diminuindo o medo e a ansiedade, tanto na presença como na ausência dos pais durante o atendimento. As técnicas de manejo de comportamento podem ser não farmacológicas, que são técnicas psicológicas amplamente utilizadas para a abordagem da criança, com a vantagem de ter poucas restrições ao seu uso, e técnicas farmacológicas, que utilizam sedação, medicações ou até mesmo anestesia geral e que possuem restrições e maiores cuidados. As técnicas não farmacológicas visam proporcionar a modificação do comportamento com uma abordagem positiva, e são diversas como falar, mostrar, fazer, que é a técnica mais utilizada pelos profissionais e tem o objetivo de preparar e familiarizar a criança com os procedimentos odontológicos. Consiste em explicar verbalmente os procedimentos a serem realizados, que é o falar, demonstrar para o paciente os aspectos visuais, auditivos, olfativos e táteis dos procedimentos, que é o mostrar, e depois realizar o procedimento sem se desviar da explicação e da demonstração já realizadas, que é o fazer. A técnica é bem aceita pelos pais, pelas crianças e pelos profissionais e não possui restrições. Vale ressaltar que essa técnica pode também ser utilizada em atendimento de pacientes com necessidades especiais, mas deve ser adaptada. Uma outra técnica utilizada é o reforço positivo. Essa técnica tem o objetivo de reforçar e elogiar o comportamento adequado por parte da criança, favorecendo assim que esse comportamento se repita. Mesmo se o comportamento da criança durante o atendimento não for totalmente adequado, deve-se elogiar os momentos em que ela cooperou, como, por exemplo, se ela abriu a boca quando o profissional pediu, mesmo se ela estiver chorando. O reforço positivo pode ser fornecido por meio de reforços sociais, como elogios e incentivos verbais e demonstrações físicas de afeição, ou também por brindes e prêmios, lembrando que esses brindes e prêmios não podem ser utilizados como chantagem para convencer a criança a cooperar. Outra técnica é a distração. Essa técnica consiste em distrair a atenção do paciente durante a realização de um procedimento que pode ser percebido pela criança como desagradável. A distração pode ser feita por meio de histórias contadas, filmes, desenhos, músicas e até mesmo jogos no celular. Uma outra técnica é a modelagem. Essa técnica utiliza modelos tais como o irmão mais velho, a mãe ou uma pessoa próxima da criança para que possam ser demonstrados todos os procedimentos simples e conservadores que serão realizados no paciente. Embora possa fazer uso de diversos tipos de modelo, o modelo ideal seria outra criança de mesmo sexo e idade da criança a ser atendida. Mas também podem ser utilizados vídeos demonstrativos.
Dessa forma, a criança tenderá a imitar o comportamento da pessoa que serviu de modelo. O controle verbal e não verbal é outra técnica amplamente utilizada, que se baseia na mudança do ritmo, do tom e do volume da voz, a fim de obter a atenção da criança e influenciar e direcionar o seu comportamento. A expressão do profissional e sua linguagem corporal devem ser condizentes com o tom da sua voz, de modo que a criança entenda e interprete corretamente o que está sendo transmitido. A estabilização protetora também é uma técnica de manejo do comportamento na qual a contenção física se faz necessária a fim de proteger o próprio paciente, o profissional dentista e sua equipe e os pais, quando presentes durante o atendimento, de alguma injúria enquanto o tratamento odontológico é realizado. Essa técnica só é utilizada quando outras técnicas de controle do comportamento não tenham tido o sucesso. Ela pode ser realizada tanto pelos pais como pelo profissional e consiste em segurar delicadamente as mãos, a cabeça ou o corpo da criança, impedindo a interferência do paciente através de movimentos. Antes da realização dessa técnica, os pais ou responsáveis devem ser instruídos em como essa técnica é realizada e devem ser informados que o paciente não sofrerá danos físicos e eles devem autorizar a utilização da técnica. As técnicas farmacológicas são utilizadas em casos específicos, como em crianças com necessidades especiais ou em crianças que já tentamos utilizar outras técnicas não farmacológicas, mas não obtivemos resultado. As técnicas farmacológicas são controle por medicamentos, que consiste na administração via oral de medicamentos que promove uma sedação superficial do paciente, obtendo-se um grau de depressão mínima de consciência na qual a respiração se mantém natural e autônoma. Um dos medicamentos mais utilizados na odontopediatria é o midazolam, que é um benzodiazepínico de curta ação. Entretanto, essa técnica pode ter efeitos indesejáveis, sendo necessário alguns cuidados essenciais, como o uso somente por profissionais capacitados e bem treinados, que são conhecedores dos fármacos e suas possíveis complicações. Ela deve ser bem indicada, bem fundamentada e ter avaliação das chances de sucesso. Deve ter o consentimento informado para os pais bem documentado. E o consultório deve ter condições para monitoração e equipe treinada para medidas de sobrevida de emergência e urgência. E deve-se avaliar o custo e o benefício dessa técnica. Uma outra técnica farmacológica é a sedação consciente com óxido nitroso. O óxido nitroso é um gás sedativo administrado por inalação juntamente com o oxigênio. Essa inalação causa uma pequena depressão do sistema nervoso central e proporciona um estado de sedação consciente no paciente, seguido de uma sensação de bem-estar. Dessa forma, essa sedação é indicada principalmente para o controle do medo e da ansiedade. Ela é considerada uma técnica segura, porém não pode ser aplicada em todos os pacientes, pois a inalação é feita por uma máscara nasal que é contraindicada para pessoas que possuem claustrofobias ou com comportamento não colaborador e que não aceitam o uso da máscara e que possuem obstrução de vias aéreas. Para sua aplicação, o dentista deve fazer um curso de capacitação para utilizar essa técnica e registrar-se junto ao Conselho Federal de Odontologia. A última técnica que iremos abordar é a da anestesia geral. Ela deve ser o último recurso utilizado para o atendimento odontológico, depois que todas as outras manobras foram tentadas ou descartadas. Nesse tipo de atendimento, o tratamento será realizado em uma única sessão em um ambiente hospitalar com o paciente inconsciente. Os pais devem autorizar esse tratamento após a apresentação do plano de tratamento e do risco cirúrgico. A anestesia geral será administrada por um médico anestesista e após isso o dentista poderá realizar os procedimentos e o paciente será monitorado todo o tempo. Para o sucesso dessa técnica, a equipe odontológica deve trabalhar juntamente com a equipe médica e com o apoio dos pais ou responsáveis.
Pensando neste contexto que estamos vivenciando, no meio da pandemia de coronavírus, aguardando a vacina, a realidade mudou. Estamos no novo normal. O isolamento social começou em março de 2020 e desde então, cada família tem sua realidade. Cada família está lidando de uma forma com o distanciamento social. Algumas famílias se adaptaram bem, enquanto outras têm dificuldade em manter uma rotina. Alguns pais estão trabalhando em casa e os filhos estão fazendo atividades escolares remotas, o que gera sintomas de ansiedade, depressão e pós-traumáticos. Embora as crianças infectadas geralmente apresentem sintomas leves ou assintomáticas, o vírus pode ser transmitido de pessoas assintomáticas para as pessoas saudáveis por meio de gotículas, inalação ou contato. A melhor forma de se proteger do vírus é manter o isolamento social e seguir os novos protocolos, como lavagem frequente das mãos, limpeza frequente de todas as superfícies, plano de triagem rigoroso, controle de temperatura, uso de álcool, uso de máscara facial e nasal, identificação de condições de saúde que possam ser adiáveis e condições que são de urgência e emergência. No consultório do odontopediatra, a mudança é bem perceptível. Se encontra em desafio. Mudanças emocionais e comportamentais entre os pais e filhos. Mudanças na busca pelo atendimento e na condição de saúde bucal, remoção de brinquedos e revistas, o intervalo mais longo entre consultas, a participação de apenas um acompanhante, desde que não tenha comorbidades, não seja avô, não apresenta sintomas ou não tenha tido contato com pessoa contaminada pelo coronavírus. E adaptações da técnica de manejo comportamental, visto que não se pode abraçar, as crianças não podem mais tocar nos instrumentais e entre outros. Em junho de 2020, o Conselho Federal de Odontologia emitiu a Resolução 226, aprovando a teleodontologia, e em novembro, a assinatura digital para a prescrição de medicamentos, para que o cirurgião dentista dê todo o suporte à família, tirando dúvidas para saber a hora de ir presencialmente ao consultório, trocas de informações, teleorientação, uso de questionários pré-clínicos e telemonitoramento no intervalo das consultas. A teleodontologia pode também minimizar o impacto do EPI nas crianças, com explicações prévias à consulta por telefone, mídias, WhatsApp, redes sociais ou aplicativos. Pode ser enviado imagens ou vídeos para mostrar um novo atendimento. Resumindo, as crianças apresentam um padrão geral de crescimento e desenvolvimento. Os profissionais de saúde, atentos às características comuns dos diferentes grupos etários, poderá lidar de forma mais adequada. Utilizar as técnicas de manejo de comportamento que se enquadrem melhor naquela faixa etária, garantindo confiança, diminuindo o medo e a ansiedade. O estilo parental pode exercer influência na personalidade, caráter, saúde mental e no comportamento das crianças. Impacto diretamente direcionado à consulta odontológica, pela maneira de interação entre a criança e o cirurgião dentista. É extremamente importante a comunicação dos profissionais com os pais, explicando de forma clara o diagnóstico, as opções de tratamento, os desfechos esperados e as diferentes técnicas de manejo comportamental. A partir daí, será estabelecido um acordo com os pais, como, por exemplo, a decisão ou não de sua presença no consultório, ou a não intervenção no procedimento. A atual situação de pandemia tornou as crianças vulneráveis, tanto fisicamente como mentalmente, e trouxe mudanças na estrutura e gerenciamento das clínicas odontológicas.